Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo sobre o Evangelho do 27º domingo do tempo comum, do ano C, que a igreja nos propõe para este domingo que vem agora. O Evangelho se encontra lá em Lucas capítulo 17, versículo de 5 a 10, que diz assim para nós. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuide dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disto poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Antes de começar o estudo do Evangelho, eu quero mandar um abraço para uma pessoa, Sueli Mendes de Almeida, ela é a nova membro aqui do canal. Bendito seja Deus. Falando em membros do canal, quero fazer rapidamente um anúncio. Gente, estou aqui com um livro na minha mão. O Antigo Testamento é explicado aos que conhecem pouco ou nada a respeito deles, de Jean-Louis Ska. Nesse mês de outubro, eu vou fazer um sorteio para todos os membros aqui do canal. Então, você que não é membro do canal, você quer me ajudar de alguma forma financeiramente, você vai concorrer a este livro. Aqueles que já são membros ou que se tornarem até o dia 10 de outubro vão concorrer a este livro aqui, tá certo? Depois eu conto mais detalhes para vocês. E última coisa, em breve eu trago novidades, mas ainda também em outubro nós vamos ter um lançamento de um curso completo de Mateus versículo por versículo. Fiquem no aguardo. Mas vamos para o Evangelho, não é? Amados irmãos e irmãs, antes de começar o Evangelho, a gente precisa contextualizar esse texto. Por isso que, se você puder, pegue sua Bíblia, que a gente vai mexer muito nela hoje. Amados irmãos e irmãs, o nosso Evangelho se encontra lá em Lucas, capítulo 17. E aí é interessante você entender o que acontece nos versículos anteriores desse capítulo. No versículo 1 até o versículo 3a, fala-se um pouco da dinâmica do escândalo. Depois do versículo 3b até o versículo 4, o próprio Jesus vai lembrar, por exemplo, que se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti 7 vezes por dia, e 7 vezes retornar dizendo estou arrependido, tu vais o perdoar. É esse o pano de fundo para o que vem pela frente. Jesus fala do escândalo, Jesus fala da correção fraterna, Jesus fala do perdão. E se você concordar comigo, são temas muito difíceis. Perdoar não é nada fácil. Não vem me dizer que perdoar é fácil, que não é. É à luz dessa dificuldade que nós vemos o seguinte, que os apóstolos olham para o Senhor e dizem: aumenta a nossa fé. É isso que se fala no versículo 5. É à luz desse relato que nós acabamos de perceber. E aí o Senhor vai dizer: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Em primeiro lugar, o grão de mostarda era o menor de todas as sementes que existiam naquele tempo. Obviamente, depois ela se tornava uma árvore grande, mas era a menor entre as sementes. E ao mesmo tempo, a árvore que aparece aqui, que nós poderíamos traduzir como amoreira, como a liturgia coloca, ou até mesmo como sicômoro, é diferente daquela alusão de Marcos e Mateus. Marcos e Mateus colocam que você poderia dizer a esse monte que vai para ali ou vai para cá e ele iria, não é? Aqui aparece a imagem de uma árvore. Essa árvore, ela era comum na região daquele tempo. Encontrava-se nelas figos comestíveis e inclusive ela chegava a altura de cerca de 20 metros. E eu quero dizer para você que para o povo daquele tempo, desenraizar uma árvore era quase que um milagre. Então não deixa de ter a sua beleza comparado aos textos de Lucas e Marcos que falam de uma montanha, de um monte. Mas por que será que Lucas, coloca para a gente essa relação entre árvore? O que isso tem a ver? Mateus e Marcos colocam monte, Lucas coloca diferente. Vamos ver juntos. Se você puder, pegue sua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 31, versículo número 6. Para a gente poder juntos entender essa realidade. Ezequiel capítulo 31, versículo 6. O profeta Ezequiel vai dizer o seguinte nesse texto:
Em seus ramos faziam ninho todas as aves do céu. Sob os seus galhos todos os animais do campo tinham suas crias. À sua sombra sentavam-se pessoas de nações variadas. À sua sombra sentavam-se pessoas de nações variadas. Esse capítulo 31 de Ezequiel, ele estava, na verdade, falando sobre o Império Egípcio. E aí ele estava falando, inclusive, que ele estava colocando toda uma alegoria nesse capítulo 31, que eles são grandes, belos como uma árvore e por aí vai. Mas depois ele fala que Deus vai destruir. Como se não bastasse, também temos um texto lá em Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 9, que diz assim: Sua folhagem era bela e abundante o seu fruto. Nela cada um encontrava alimento. Ela dava sombra aos animais do campo e aí vai. Aqui ele na verdade está falando de uma grande outra nação que é o Império Babilônico, que era liderado por Nabucodonosor. O próprio versículo 1 do capítulo 4 fala eu, Nabucodonosor, e aí vai continuando. Então, na verdade, as árvores naquele tempo simbolizavam as grandes potências mundiais, os grandes impérios que, inclusive, maltrataram o povo de Israel. Pensando no contexto em que Lucas escreve seu evangelho, quem estava liderando naquele tempo era o Império Romano, que perseguia os cristãos e por aí vai. Então, na verdade, é interessante você perceber, que essa árvore é mais do que uma árvore qualquer. Quando ele fala, você pode dizer a esta árvore, arranca-te daqui e planta-te no mar e ela vai obedecer, quer dizer o quê? Quando nós estamos passando por essas adversidades, como aquele povo vivia com o Império Romano, nós podemos dizer a eles, você vai para cá e eles vão. No sentido de que a nossa fé gera essa grande confiança em Deus, de saber que é Deus o agente principal dessa situação. Então, não importa os impérios que estão vindo contra nós, o império do pecado, o império do egoísmo, o império do orgulho, o império da inveja, o império da contenda dentro da nossa família, por exemplo, nós podemos, se tivermos fé, conseguimos dizer a ele, sai daqui, e ele vai sair. E aí, continuando, eu quero também aproveitar para dizer, inclusive, a vocês o seguinte, que a própria destruição da figueira era símbolo, inclusive, do juízo que Deus teria com o povo de Israel. Por exemplo, lá no profeta Jeremias, no capítulo 24, versículo 8, eu vou ler para vocês possam entender. Ele vai dizer assim, mas como os figos estragados, que de tão estragados não podem ser comidos, sim, assim diz o Senhor, assim tratarei a Sedecias, rei de Judá. Ou seja, a planta que está colocando aqui, como eu falei, provavelmente dava figos. Pensar na destruição dela também pensa no juízo de Deus. Deus que destrói aqueles que estão indo contra o seu plano. Então é nesse contexto que nós podemos enxergar aqui. Mas vamos continuar. Depois vai dizer o seguinte na segunda parte do Evangelho. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer a ele quando volta do campo, vem depressa para a mesa? Atenção a isso aqui. Naquele tempo a escravidão era algo normal. Obviamente o patrão não ia tratar o seu servo como qualquer pessoa, como alguém da família. Pelo contrário, ele ia dizer o quê? Prepara a mesa para mim. Cinja-te, ou seja, cinge a roupa nos rins, quer dizer o quê? Prende a roupa para que você possa servir com mais pressa, com mais qualidade. E vai dizer a ele, serve-me enquanto eu como e bebo. Depois é que você come, depois é que você bebe. Veja que usa-se uma linguagem da época, porque o povo entendia que o servo ele era um servo completo. Não está dizendo aqui que está concordando com a escravidão. E aí por isso que ele vai dizer, da mesma forma a gente tem que falar, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Você vai se perguntar, o que tem a ver isso aqui com o que foi falado no início? Na verdade, amados irmãos e irmãs, não adianta ter fé se ela não gera em nós um serviço e um serviço com humildade. Não adianta em nós sermos homens e mulheres que fazemos orações bonitas, que rezamos textos, que vamos para a missa diariamente, se a gente não serve. Porque tem gente que acha que só porque tem fé tem um rei na barriga. E que, porque eu creio em Deus, Ele que faz o que eu quero. Eu vou para a minha oração, eu digo isso e aquilo outro, e a minha oração tem poder. Isso, na verdade, não caracteriza nada de humildade. Mas, na verdade, você é o patrão e Deus é o seu servo. Sendo que aqui, no texto que nós acabamos de ver, é o completo oposto. Nós precisamos colocar Deus acima de tudo ao ponto de reconhecer, eu sou um simples servo inútil, porque a graça é dele, a ação é dele. Coloque isso na sua mente. Espero que você tenha gostado do estudo e reflexão do Evangelho desse domingo. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e até mais. E lembre-se, viu?
Vamos ter sorteio daquele livro que eu mostrei no início do vídeo. Você que não é membro do canal e deseja se tornar, clica aqui no Seja Membro aqui no canal. Você pode escolher a opção Discipulado, que vale R$ 25 por mês, e você tem acesso ao estudo do Catecismo da Igreja Católica. Ou você pode escolher a opção Querigma, por apenas R$ 5 ao mês. Qualquer uma delas, você já vai estar concorrendo a este livro, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.